Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo massa? Então, turma, vamos lá, a partir de hoje, tá? Começar aí a nossa revisãozinha do Enem, tá, galera? Vai passar aí um tempinho revisando todos os assuntos que a gente viu ao longo do ano, dando ênfase com certeza aos assuntos que mais caem na prova, tá certo? Então, toda semana a gente vai ter aí um momentozinho, um videozinho de revisão, onde eu vou resolver alguns exercícios com vocês. Na verdade, qual vai ser a dinâmica? Eu estou escolhendo, né? Na verdade, eu escolhi algumas questões bem específicas, tá certo? Sobre alguns assuntos para resolver com vocês. E no meio ou antes de resolver a questão, a gente vai dar uma revisadazinha, certo? No conteúdo, priorizando aí os tópicos principais, algumas explicações, certo? Algo que vai ser bem relevante aí na hora da prova, certo? Então eu vou separar aí algumas questões para resolver com vocês e aí toda semana vai ter um materialzinho, tá certo? Uma fichinha de revisão com mais exercícios para você fazer. Tá beleza? Naquele mesmo esquema, vai ter os exercícios de revisão que eu vou fazer aqui agora e os exercícios de casa para você revisar em casa com mais questões diferentes, aí, mais questões legais que você, certo? Já que você vai fazer para dar uma reforçada aí na hora da prova. Beleza? Então vamos embora aqui comigo. Tá? Vamos lá. Primeira questão que eu queria fazer com vocês. Ó, questãozinha aí bem legal, tá certo? Falando sobre Breaking Bad. Bom, Breaking Bad é uma premiada série de televisão americana criada e produzida por Vince, acho que é Vince Gilligan, não sei o nome dele direito, que retrata a vida do químico Walter White, um homem brilhante e frustrado em dar aulas para adolescentes do ensino médio, enquanto lida com um filho sofrendo de paralisia cerebral, uma esposa grávida e dívidas intermináveis. Quando o Jatenso White é diagnosticado com câncer no pulmão, o mesmo sofre um colapso e abraça uma vida de crimes, começando a produzir e vender metanfetaminas com seu ex-aluno Jesse Pinkman, para assegurar o futuro financeiro de sua família após a sua morte. Em uma das primeiras cenas do seriado, Walter aparece fazendo um experimento para introduzir a química para os seus alunos, tá certo? Então tá aí uma imagenzinha do experimento. Na verdade, o que é que ele faz? Ele pega aí um bico, uma chama, né, o bico de Bunsen, e começa a borrifar algumas soluções, tá, galera? Borrifar algumas soluções nessa chama. E aí, para nosso espanto ou não, essa chama começa a ganhar uma coloração bem específica. Para cada solução que ele borrifa, você tem aí a chama ficando em uma cor específica. Então, vê, nesse experimento, o professor borrifa soluções de alguns sais contra a chama de um bico de Bunsen, e para cada sal, a chama adquire uma coloração bem específica. Sobre o experimento realizado nessa cena do seriado, pode-se afirmar que. Então, galera, acho que vocês já estão aí lembrados, né? Foi bem marcante para a gente esse ano. Né? Quando você borrifa joga alguma coisa na chama e a chama pega uma coloração específica, a gente tem aí um fenômeno bem interessante, né, que pode ser explicado por um modelo atômico bem específico e o mais legal de todos, né? Então, antes de falar, vamos dar uma revisada rápida dos modelos atômicos que a gente viu, beleza? O primeiro modelo atômico, lá de 1808, foi descrito por John Dalton, onde ele estava na busca de explicar as leis ponderais, certo? Que é a lei da conservação da massa, a lei da proporção fixa, lei de Lavoisier, lei de Proust. E ele propôs que o átomo era simplesmente uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, certo? Átomos de um mesmo elemento químico, eles eram iguais entre si, tá certo? E numa reação química, o que acontecia? Essas bolinhas, né, os átomos, eles se reorganizavam para formar novas substâncias. Lembrando que esse modelo aqui de John Dalton, ele teve um sucesso, né, digamos assim, grande, né, porque foi o primeiro modelo assim atômico, né, que explicava alguma coisa interessante, digamos assim, e ele foi aceito por um bom tempo, né, sendo conhecido como a bola de bilhar. Depois de Dalton veio o nosso J.J. Thomson, lá 90 anos depois, né, então o modelo de Dalton ele demorou muito tempo, onde Thomson ele fez experimentos com raios catódicos, lembra? Você pega um tubozinho de vidro, coloca dois eletrodos e aparecem alguns raios. Na verdade, os raios catódicos são o quê? São feixes de elétrons. E aí, John Joseph Thomson, né, J.J. Thomson, ele provou, né, da onde é que vinha a eletricidade, né? Ele deu a característica elétrica da matéria, onde ele disse que o átomo, né, ele era eletricamente neutro, a soma das cargas em um átomo era zero, só que ele era formado por vários elétrons incrustados em uma massa positiva. Então foi Thomson que deu a ideia inicial dos elétrons.
Aí depois de Thomson, né, lembrando que esse modelo ficou conhecido como Puri de Passas, tá bom? Depois de Thomson, veio Rutherford tentando ver se Thomson estava correto. O que é que ele fez? Lembra, ele bombardeou uma folha de ouro por partículas alfa, e aí ele percebeu o seguinte: a grande maioria das partículas de ouro atravessavam a lâmina, ou as partículas alfa atravessavam a lâmina, algumas sofriam desvio e muito poucas eram ricocheteadas. Então ele levou à conclusão de quê? De que o átomo ele era feito, né, por um imenso vazio, onde você tinha um núcleo denso e positivo, e os elétrons ficavam ao redor, girando em órbitas elípticas, ou órbitas. Ele não falou, ele não foi bem específico em relação à geometria dessa órbita. Ele só sabia que o átomo seria formado por um núcleo e por uma eletrosfera, e nessa eletrosfera é onde estavam os meus elétrons, tá, galera? E aí esse modelo ficou conhecido como planetário. E aí foi que veio o nosso amigo Niels Bohr, né, um cara fantástico, estudou várias coisas, dentre elas estudou a natureza atômica, onde ele propôs o seguinte, né, ele criou alguns postulados, dizendo que ele pegou a ideia do átomo nucleado de Rutherford e disse que o átomo era feito por um núcleo denso e positivo e os elétrons eles ocupavam órbitas circulares bem definidas. Nessas órbitas, os elétrons tinham energia constante e só eram permitidos algumas órbitas bem específicas. Então, cada átomo ele tinha órbitas bem definidas e em cada órbita o elétron ele tinha uma energia constante. Então, esses aí foram os postulados, né, da teoria de Bohr, modelo atômico de Bohr. E ele ainda reforçava o seguinte, né, que esses elétrons eles podiam sair de um nível para outro, né, desde que eles absorvessem ou liberassem energia. E aí foi onde a gente estudou, né, a consequência, digamos assim, o fenômeno mais interessante do nosso modelo de Bohr, que foi esses saltos quânticos, né? Então, se o elétron está em uma camada, ele pode receber energia e pular para uma camada mais externa, certo? Então, o átomo está em uma camada mais interna, ele salta para uma camada mais externa quando recebe energia. E aí, depois que ele vai para a camada mais externa, ele pode retornar e emitir o excesso de energia na forma de onda eletromagnética. E a depender do átomo, a depender do salto, pode ser que essa onda caia na faixa do visível. E aí é onde a gente tem os nossos efeitos luminosos. Onde é que a gente pode ver esses efeitos luminosos? A gente pode ver no teste da chama, que é exatamente a questão do problema, né? Do problema da questão, na verdade. Onde você tem aí sais de metais, tá, galera? Sais de metais que são colocados em contato com a chama. Os elétrons desses metais, desses cátions metálicos, são excitados para camadas mais externas. Quando retornam, emitem o excesso de energia na forma de onda eletromagnética, mais especificamente na faixa do visível. E para cada metal específico, você está vendo aqui na imagem, você tem uma coloração específica, né? Na aula a gente viu o lítio, que ele é o vermelho carmim, a gente viu o cobre, que ele é esse verdezinho daqui. O potássio, ele é violeta, o cálcio, ele é vermelho, tá certo? Mas se eu fosse pedir para você lembrar de dois metais, da coloração de dois metais, eu diria do lítio, que é aquele vermelho, aquele rosa, carmim, e do cobre, que é esse verde. E aí você vê isso em fogo de artifício, onde você pega esses sais desses metais, mistura com a pólvora. Na hora que a pólvora entra em combustão, a energia liberada na combustão é absorvida por esses metais, né? E tem os saltos quânticos, tá certo? Você pode colocar diretamente na chama o sal, tá certo? Tudo isso aí está relacionado com o que a gente chama de teste da chama. E tem os nossos efeitos luminosos, né? Os fenômenos da luminescência, o que é? Que é a emissão de luz sem fornecimento de calor, que também podem ser explicados por esses saltos quânticos. E existem quatro fenômenos de luminescência. Tem a fluorescência, certo? Que é aquele fenômeno que você tem aqui, geralmente são moléculas orgânicas com ligações conjugadas, tá certo? Então, moléculas orgânicas com ligações conjugadas. Quando essas moléculas recebem energia na forma de ultravioleta, luz negra, os seus elétrons são excitados. Quando eles retornam para a camada de origem, né, pelo nível de origem, eles liberam um excesso de energia na forma de luz. Qual é o detalhe da fluorescência? Se você parar de fornecer a luz negra, né, se você retirar a fonte de energia, a substância ela apaga. Então, se você fornece luz negra, a substância acende. Se você retira a luz negra, a substância apaga. Beleza? Então, você tem ali algumas substâncias, algumas tintas, né? Alguns líquidos que são fluorescentes. Também tem o fenômeno da fosforescência, que o princípio é o mesmo, né? Os saltos quânticos de algumas
de alguns elétrons de substâncias. Só que a diferença é que na fosforescência, quando você desliga a fonte de energia, a substância ainda continua um tempinho acesa, tá certo? E aí ela fica acesa por mais tempo, caracterizando aí a fosforescência, tá bom? Tem a quimiluminescência, quando a energia que excita os elétrons, ela vem de uma reação química. E os principais exemplos são aqueles bastões de luz, né, de festa, ou bastões de luz maiores, né, a galera leva para acampar, para ir para mata, no escuro. E aí tem também o luminol, tá, galera? Que é uma reação química envolvendo o ferro, que faz com que a emissão de luz ocorra. Então, tudo isso aqui, bastão de luz, glow stick, né? Que a gente chama esses bastões de festa. E o luminol são exemplos de quimiluminescência, o quimiluminescência. Já se essa reação for uma reação biológica, tá certo? Que envolve excitação de elétrons, como no caso do vagalume, ou de algas fluorescentes, você tem esse fenômeno acontecendo, bem bonito, você tem aí um processo de bioluminescência, certo? Bioluminescência. Importante lembrar que tanto o teste da chama, fluorescência, fosforescência, quimioluminescência e bioluminescência, tudo isso aí vem de um mesmo fenômeno, pode ser explicado, né, por um mesmo fenômeno que são os saltos quânticos. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos aqui responder a questão. Vê. Vamos lá. Letra A. Os sais utilizados nesse experimento, quando dissolvidos, absorvem a energia da vizinhança? Galera, a gente sabe, a gente viu lá em soluções que tem sais que, quando são dissolvidos, eles têm uma dissolução endo ou são éson. Como eu não sei quais são os sais que está sendo colocado, eu não posso afirmar que esses sais vão absorver energia da, da vizinhança. Então, estaria errado essa letra A. B. A coloração da chama pode ser observada. Desculpa. A coloração da chama observada após o borrifamento das soluções é consequência de saldos eletrônicos nas camadas dos íons metálicos presentes nos sais. Beleza. Só cuidado, letra B. Esse mesmo fenômeno pode ser explicado nas lâmpadas incandescentes. Galera, lâmpada incandescente é efeito Joule. Efeito Joule não tem salto quântico, tá certo? Efeito Joule é a propriedade que a matéria tem de emitir luz quando está em altas temperaturas. Então você não tem aqui salto quântico não, tá? As soluções usadas no experimento apresentam sal como solvente e água como soluto? De jeito nenhum, né, galera? Sal como solvente e água soluto? Não, ao contrário, né? O mesmo fenômeno que explica a fluorescência de algumas substâncias é capaz de se explicar esse fenômeno. O que é que explica a fluorescência? São saltos quânticos lá de acordo com a teoria de Bohr, tá certo? E como é que a gente explica esse teste da chama? É exatamente os saltos quânticos de acordo com a teoria de Bohr. Então, gabarito, letra D de dado. Tá, galera? Então, preste atençãozinha aí. Dos todos os modelos atômicos, tá, turma? O que é mais pedido em prova, o que tem mais coisa legal para a gente falar, é exatamente o modelo de quê? De Bohr. Seja na fluorescência, fosforescência, efeito luminoso, teste da chama, tá certo? Então, marca bem aí esse fenômeno de saltos quânticos, a explicação direitinho, para você não esquecer, tá bom? Vamos embora. Questão 2, ó. Essa questão aí também é massa, vê. Vaticano usa a química para branquear a fumaça que indica a escolha do Papa. E a gente já deve ter visto, né, galera? Quando um Papa morre ou pede para sair, digamos assim, né? Já aconteceu uma vez, né? A galera lá, o grupo de cardeais lá, ele vai no conclave, né? Vai escolher o novo Papa e a escolha do novo Papa ela é feita através de votação, um papelzinho, né? Aquele negócio mais antigo. E um comunicado para a galera que está do lado de fora, lá do pátio, né? Lá da Capela Sistina, o que acontece? Ele é feito através daquela fumaça, a gente já deve ter ouvido falar, né? A gente até brinca, né? Essa questão de fumaça branca, fumaça preta, certo? E aí, a questão da coloração da fumaça, né? Ela tem tudo a ver com química, como esse trecho aí está sendo falado. Deixa eu ler para vocês e depois a gente explica melhor. O anúncio que foi o anúncio de que foi escolhido um novo Papa é feito pela fumaça branca que sai da chaminé da Capela Sistina no Vaticano. Entretanto, a confusão é comum porque a fumaça quase sempre sai cinza, principalmente nos primeiros instantes, como ocorreu nesta quarta-feira. A química para deixar a fumaça branca ou preta é simples. Quanto mais oxigênio, mais branca ela é, porque na combustão completa não sobram partículas. Para facilitar o processo e deixar a fumaça mais branca, o Vaticano
Vaticano está usando desde o último conclave um composto de clorato de potássio altamente inflamável. As fumaças brancas, teoricamente, são as mais fáceis de produzir, mas elas dependem do ambiente para completar o efeito, exigindo teores adequados de umidade, temperatura, etc. A gente enxerga a fumaça branca por causa da luz que é espalhada. A luz incide e espalha, criando a cor visível, no caso branco. A água não absorve a radiação solar, são os compostos que absorvem certos raios correspondentes às cores e você enxerga o que sobrou, a cor complementar. Então está em um trecho aí de uma notícia aí da UOL, tá vendo? Do jeitinho que estava lá. E aí vê, sobre o fenômeno presente no processo de indicação de escolha do par, podemos afirmar que, vamos lá, antes de resolver essa questão, vamos dar uma relembradazinha, certo? Bom, a gente estudou lá no começo do ano os estados físicos da matéria, né? Os três principais, que são o sólido, líquido e o gasoso, tá certo? Lembrando que o estado sólido é aquele estado de maior organização, o estado líquido ele tem uma organização um pouco menor, é mais bagunçado, e o gasoso é bagunça total. Como é que a gente chama as passagens do sólido para o líquido? Aqui a gente tem a fusão. Do líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização, que pode ser uma evaporação, pode ser uma ebulição ou uma calefação. Como é que a gente chama a volta? Do gasoso para o líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. E tem a passagem direta do sólido para o gasoso, que é a sublimação, e o do gasoso voltando para o sólido, que a gente chama de sublimação reversa. Então tá aí os estados físicos e as mudanças de estado físico. Lembrando que a gente tem aquele estado físico que é intermediário entre o sólido e o líquido, né? É aquele cara que por fora parece um sólido, por dentro ele está bagunçado que nem um líquido, que é o exemplo mais comum, é o vidro, tá certo? Então o vidro, ele na verdade é um sólido amorfo, ele é um intermediário entre sólido e líquido. Por dentro parece um líquido, por fora tem a rigidez de um sólido, tá galera? Então ele é rígido, tem um formato físico igual ao sólido e, por exemplo, ele escorre, tá certo? Como um líquido, você consegue perceber isso em vidrais muito antigos aí, de igrejas pela Europa, você percebe que as espessuras no topo e na base elas são diferentes, porque o líquido escorreu pela gravidade. Beleza? Lembrando também que além do sólido e gasoso, a gente tem aquele estado onde os gases são ionizados, né? Que é o plasma. Pega um sólido, aquece e vira líquido. Pega o líquido, aquece e vira gasoso. Pega o gás, aquece muito, 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 muito mesmo, ele se transforma em plasma, tá certo? Que é um estado da matéria onde os gases eles viram condutores, né, de corrente elétrica e se ionizam, formando esse meu plasma. Onde é que a gente vê o plasma, galera? A gente pode ver no globinho de plasma, que eu mostrei em aula para vocês, não foi? Dentro aqui você tem um eletrodo e um gás aqui a baixas pressões, né? Onde você liga o eletrodo fornece energia para esse gás sofre uma ionização, conduzindo corrente elétrica. E lá no Sol também ela é feita, né, pelo estado físico do plasmazinho, tá, galera? Então, só enfatizando, não esquece aí do nosso plasma, tá bom? E aí, ó, os estados físicos tem tudo a ver com esse fenômenozinho que foi descrito aqui na questão, né? Aqui tá uma imagenzinha lá da chaminé, da capela, e aqui uma neblinazinha, o fenômeno é o mesmo. Lembra, galera, o que é que isso quer dizer, o que é que isso significa? Esse espalhamento da luz por gotículas de água no estado líquido é chamado de efeito Tyndall. O que é que acontece? O vapor de água, né, que é liberado na combustão dos papéis, tá certo? Ele vem aqui em cima, geralmente a região ela deve estar um pouco mais fria, né? Esse vapor de água, ele é condensado nessa região aqui, logo acima da chaminé. Quando pequenas gotículas de água são formadas, elas têm a capacidade de espalhar a luz incidente através do efeito que a gente chama de efeito Tyndall. A mesma coisa acontece nas nuvens, na neblina, né? A neblina que é feita, a neblina é feita por várias gotículas de água que foram formadas, né? Sei, geralmente você tem neblina num ambiente mais frio, né? Então aquele vapor de água que está ali por cima, ele é condensado, então ficam pequenas gotículas espalhadas no ambiente. E aí essas pequenas gotículas têm a capacidade de quê? De espalhar a luz. Então lembra, essa fumaça branca não é vapor de água, são gotículas de água no estado líquido que espalham a luz. Tá bom, galera? Então voltando aqui, ó, para a nossa questão, antes da gente ler as alternativas, o que é que a gente tem? A gente tem aqui, ó, o papel. Beleza, galera? Que vai ser queimado.
Quando o papel, celulose, composto orgânico, quando ele é queimado, galera, se a combustão for completa, você libera muito CO2, muito não, né? Só libera CO2 e água. Só que o que acontece? Esse papel é queimado lá numa chaminé, a chaminé é um lugar mais fechadinho, tá certo? Meio sem muita circulação, então a quantidade de oxigênio nessa chaminé é pequena. E aí, quando a quantidade de oxigênio é pequena, o que acontece? A combustão ela tende a ser incompleta e liberar muito carbono no estado sólido. Na verdade, libera essa mistura de carbono, CO, CO2 e vapor de água, certo? O que acontece? Esse carbono aqui no estado sólido, ele é um material particulado e é a fuligem que a gente chama. Fuligem, certo? E esse carbono confere aquela coloração escura à fumaça. Você já deve ter visto, né, uma queima, né, de uma fogueira ou de alguma estrutura que sai uma fumaça preta. Essa fumaça preta, na verdade, é carbono particulado. Então, o que acontece? Quando você não tem a escolha do Papa, certo? Eles pegam os papeizinhos da votação, jogam na chaminé, sem nada, né? Sem adicionar nada. E aí o que acontece? Você vai ter o papel sendo queimado numa combustão incompleta e aí liberando muita fuligem. Aí a fumaça vai sair mais escura. Quando você tem a escolha do Papa, eles fazem o mesmo processo. Pega o papel e queimam ele, certo? Só que tem um detalhe, eles misturam o clorato de quê? De potássio. Esse clorato, quando ele é aquecido, ele se decompõe violentamente e libera uma grande quantidade de oxigênio gasoso. Então a galera, o pessoal lá da conclave, pega o papelzinho, joga na chaminé e joga esse sal dentro. Esse sal libera uma grande quantidade de oxigênio, fazendo com que o teor de oxigênio na combustão ele aumente, ele fique maior. E quando o teor de oxigênio é maior, você tem uma combustão mais completa, ou seja, não vai ser formado nenhum, nenhuma partícula de fuligem, ou seja, a fumaça não vai ser preta. Aí o que acontece? Esse vapor de água, que é formado na chaminé que está quente, ele sai pela chaminé. Quando chega lá no ambiente mais frio, ele condensa. Ele condensa, formando pequenas gotículas de água no estado líquido naquela região. E pequenas gotículas de água na atmosfera têm a capacidade de espalhar a luz através do que a gente chama de efeito Tyndall. Então é assim que funciona, quimicamente falando, a escolha de um papa, tá certo? Lá no Vaticano. Beleza? Veio questão massa, né? Envolvendo escolha do papa com química. Aí veio. Sobre o fenômeno presente no processo de indicação da escolha do Papa, podemos afirmar que, letra A, a combustão completa do combustível gera produtos particulados que torna a fumaça branca. Galera, produto particulado, na verdade, deixa a fumaça mais escura, tá certo? Então tá errado essa letra A. Letra B, a fumaça branca é formada, pois o CO2 formado na combustão completa se transforma em gelo seco. Nada a ver, galera. Não tem nada a ver de gelo seco aí nesse fenômeno. A fumaça branca é decorrente do espalhamento da luz, conhecido como efeito Tyndall, beleza? Causado pelo vapor de água, galera. Quem espalha a luz é o vapor de água? Não, quem espalha a luz são gotículas de água no estado líquido, beleza? Letra D, materiais particulares não influenciam na coloração da chama? Claro que não, são exatamente materiais particulares que vão deixar ela mais escura, a fuligem no caso. E a fumaça branca é vista na combustão completa, pois nesse processo são formados exclusivamente dióxido de carbono e água, que sofre condensação se transformando em gotículas de água que provocam o espalhamento da luz perfeitamente. Resposta letra E. Tá certo, galera? Então aí mais uma questãozinha bem interessante, bem contextualizada para a gente revisar, tá bom? Vamos embora aqui para a questão de número 3. Então vamos lá, galera. Questão número 3, vê. Diz assim, um anúncio, uma manchetezinha, né? Ó. Utilizando apenas o ar em seus pulmões, esse cara cruzou 175 metros de nado sob 50 centímetros de gelo puro. Vê só. No dia 11 de março de 2017, o nadador livre Arthur alguma coisa, foi dar um mergulho. Só que dessa vez foi algo muito diferente dos outros milhares de mergulhos que ele já havia feito em sua carreira, marcada por sucessivas quebras de recorde.
Naquele dia, Arthur, deve ser, né? Deve ser Arthur, entrou na água através de um buraco feito sobre um lago congelado na Finlândia. Naquele dia, ele estabeleceu o mais novo recorde mundial de nado livre sob o gelo. Então tá aí uma manchetezinha disponível aí no site da Red Bull. Ó, no referido lago congelado na Finlândia, apenas uma camada superficial se encontra congelada, de modo que, enquanto o ambiente ao redor do lago estava a menos 5 graus Celsius, o seu exterior se encontrava a apenas zero, ou seja, um pouco mais de zero. Tal fato se deve ao quê? Galera, a gente estudou isso, né, no começo do ano, onde a gente viu por que um lago, né, ele, num ambiente frio, ele não congela completamente, só congela uma camada superficial, né? Então vamos ver aqui, dar uma revisada nessa parte do conteúdo. Pessoal, então a gente viu que as substâncias apresentam três estados físicos principais e esses estados físicos eles podem variar de acordo com a temperatura e com a pressão. Como é que a gente descobre qual é o estado físico de uma determinada substância em uma dada temperatura, uma dada pressão? É só você analisar o que a gente chama de diagrama de fases, tá certo? Esse aqui é o diagrama de fases da água, ele apresenta esse formatozinho, tá certo? Esse diagrama ele tem um formato um pouco diferente dos demais, daqui a pouco a gente vai falar sobre. E o diagrama de fase, né, ele limita a minha região, ao meu gráfico, né, em três regiões: o sólido, o líquido e o vapor, certo? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo o estado sólido, lado líquido e o estado vapor. Como é que você faz para descobrir o estado físico da substância? Dada uma pressão e a temperatura, você marca um ponto nesse gráfico daqui. Se o ponto estiver na região sólida, quer dizer que naquela temperatura e naquela pressão a substância é sólida. Se tiver num ponto na região líquida, quer dizer que naquela temperatura e naquela pressão ela é líquida. E se tiver no estado vapor, quer dizer que naquela temperatura, naquela pressão, ele é um vapor. Por exemplo, a água na temperatura ambiente e pressão ambiente. A pressão ambiente é 760 milímetros de mercúrio. E a temperatura ambiente deve ser por aqui, ó, 25 graus Celsius. Então, se você marcar aqui 760 e 25, que está por aqui, vai dar um ponto nessa região, que é o líquido, certo? Essa curva 1 é a curva de equilíbrio líquido sólido, ou é a curva de fusão. A curva 2, que está em verde, é a curva equilíbrio líquido-vapor, ou a de ebulição, vaporização. E aqui a curva 3, a curva de quê? De equilíbrio sólido-vapor. Lembrando que se você pegar um ponto sobre a curva, quer dizer que a substância ela está mudando de fase, ou seja, ela existe em equilíbrio naqueles dois estados físicos ali que a curva separa. Se cair nesse ponto T, aqui é o ponto triplo, né, o ponto triplo da substância, onde ela vai coexistir nos três estados físicos em equilíbrio, tá certo? Lembrando que, ó, galera, existe uma pequena diferença entre gás e vapor, né? Quando você chega aqui no finalzinho dessa curva, o que a gente tem? A gente tem que o vapor deixa de ser vapor e passa a ser gás. Qual é a diferença de um vapor e de um gás? É que o gás, se você só resfriar ele, desculpa, se você ah, só aumentar a pressão do gás, né? Der uma compressão isotérmica, o gás sempre vai ser gás. Agora, se você pegar um vapor e aumentar a pressão dele na mesma temperatura, uma hora ele vai virar líquido. Então, o gás ele não sofre liquefação por meio de uma compressão isotérmica. Ou seja, se você aumentar a pressão na mesma temperatura, ele não vira líquido. Já o vapor, se você aumenta a pressão na mesma temperatura, uma hora ele vai virar líquido. Essa é a diferença entre o gás e o vapor, certo? Lembrando que a água, agora sim, né, tem aquele comportamento esquisito, anômalo, por isso que ele tem esse diagrama aqui de fase diferente. Uma substância comum tem um diagrama assim, ó, tipo CO2. A curva sólida, vapor e líquido sólido basicamente são a mesma. No caso da água, né, essa curva sólido-líquido ela é mais inclinada aqui para a esquerda, tá, galera? Então essa diferença. E o que a água tem de comportamento anômalo? Lembra, né? Não esquece, quando as substâncias geralmente elas congelam, o volume das substâncias diminui. No caso da água, não. Quando a água congela, em vez do volume diminuir, o volume faz o quê? Aumenta. E aí é por isso que a gente consegue observar algumas coisas interessantes, tipo líquidos quebrando garrafas quando congelam. Por quê? Porque quando o líquido congela, a água, né? O líquido geralmente, nesse caso, vai ser feito basicamente por água. A água se dilata. Quando ela dilata, ela acaba quebrando o recipiente, né? Então, você vê garrafas sendo quebradas, né, com isso. É por isso que o gelo boia, né, certo? O gelo, ele é menos denso do que a água líquida.
Por quê? Porque o volume dele é maior, certo? Então, se o gelo é menos denso, quando você bota gelo, tá certo? Na água, ele fica boiando, tá, galera? E lembrando que quando o gelo derrete, né, galera, o nível do líquido vai permanecer exatamente o mesmo, nem aumenta, nem diminui, porque o gelo vai sofrer uma contração quando ele derreter. Lembra? A água líquida, quando congela, dilata. O gelo, quando derrete, ele contrai. Esse é o comportamento anômalo, certo? Por isso que aí tem iceberg, né? Só para termo de curiosidade, né? Geralmente 90% do iceberg está para dentro da água, 10% ali está boiando, exatamente por causa dessa densidade. Você consegue descobrir essa proporção pelas densidades do gelo e do líquido, beleza? E aí é exatamente por causa disso, né? Como o gelo boia, né, a camada superior de um lago, né, ela se congela primeiro, porque está em contato com ar frio, e aí ela fica ali na superfície, fica boiando, né, galera? E aí, como o gelo ele é um isolante térmico, tá certo? Essa camada de gelo que é formada na superfície, ela consegue fazer o quê? Proteger, tá certo? Proteger o restante do lago contra essa temperatura aí mais baixa. Então você tem aqui um ambiente a menos 5, menos 10 graus Celsius, enquanto o interior do lago, né, gradativamente, tá ali a 0, 1, 2, 3, 4, à medida que você vai descendo, vai ficando mais quente. É por isso que o cara consegue abrir aqui um buraco no gelo, né, descer. Aqui do lado de fora tá a menos 5, menos 10 graus. Quando ele entra na água, a água só tá a 0. Então a água, entre aspas, está mais quentinha. E aí ele consegue fazer esse nado e sair em outro buraco de outro lado, exatamente por causa desse comportamento anômalo da água. Beleza? Então deixa eu voltar aqui para a questão. Então o que é que a gente tem aqui? Vê, a gente tem tal fato se deve ao quê? Letra A. O comportamento regular da água, não. A água não tem comportamento regular. A água tem comportamento irregular, estranho, anômalo. Letra B. Ao fato de que as transferências de calor não ocorrem em temperaturas baixas de jeito nenhum. Teve mudança de temperatura, teve transferência de calor. Se deve à característica da água de sofrer uma dilatação ao congelar, é exatamente isso que é o comportamento anômalo da água, né, galera? A água, quando congela, ela sofre um processo de dilatação, é por isso que acontece todos aqueles fenômenos que a gente viu. Então, gabarito, letra B de bola. Massa, turma. Show de bola, vamos lá. Quarta questão, também envolvendo aí o diagrama de fases, ó. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como odor e sabor. Obviamente que você tem uma perdazinha, tá, galera? Mínima que seja, mas tem uma perdazinha quando ele sofre uma liofilização, porque você está retirando a água. Como você não tem água ali, fica difícil de micro-organismos se proliferarem, logo vai ter uma duração um pouco maior, beleza? O processo de liofilização segue as seguintes etapas. O alimento é resfriado até temperaturas baixas, 0 graus, abaixo de 0, para que a água contida nela se solidifique. Em câmaras especiais sob baixíssimas pressões, a temperatura é elevada um pouquinho, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper a sua estrutura molecular, evitando perdas de proteínas e vitaminas, né, galera? Então é aquela coisa, né? Como é que a gente faz leite em pó? Através de um processo de quê? De liofilização. Não só leite em pó, né? Leite em pó foi uma brincadeira da gente na aula, beleza? Que é a liofilização. O que é? Basicamente é simples. Você pega a água do alimento, congela o alimento, a água faz o quê? Solidifica, certo? Depois você abaixa a pressão até você atravessar, você passar do ponto triplo. Depois que você passa do ponto triplo, você aquece um pouquinho. Então essa água que era líquida passa a ser sólida. Depois que ela ser sólida, ela passa para o estado que gasoso. Ou seja, acontece uma solidificação seguido de uma sublimação. Isso aí é a nossa liofilização, tá, galera? Você produz frutas secas, você pode produzir leite em pó, café solúvel, alimentos liofilizados para transporte aí, geralmente
corridas espaciais. Então, todo o processo de desidratação a frio, a gente tem uma liofilização. Tá, galera? Por que fazer isso? Porque quando você... Outra forma de tirar a água do alimento é fazer o quê? É você aquecer ele até a água evaporar. Só que quando você aumenta a temperatura, você degrada mais o alimento, degrada proteínas, estruturas, né? Acelera alguns processos aí de decomposição. Então não é interessante você aquecer o alimento para desidratar ele. O melhor mesmo é fazer a liofilização, tá bom? Então, essa questãozinha foi só para a gente lembrar, não esquecer desse processozinho. Aí diz assim, ó, o gráfico mostra parte do diagrama de fase da água e 5 processos de mudanças de fase representados pelas setas numeradas de 1 a 5. Assinale a alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização. Galera, liofilizar o que é? São dois processos: solidificação e sublimação. Qual é a seta aqui que está representando a solidificação? É essa seta 2 aqui, ó, do líquido para o sólido. Beleza? E qual é a outra seta que está representando uma sublimação do sólido para o vapor? Então você tem aqui a seta 2 e a seta de número 3. Resposta letra D de dado, tá, turma? Então não esquece, liofilizar o que é? Solidificar e depois sublimar para essa água aí ir embora e sair do meu sistema. Beleza, turma? Então, galera, essa daí foi aí a nossa primeira semana de revisão, tá? Perceba aí que a gente, se você lembrar direitinho, revisou aí os assuntos, basicamente das primeiras semanas de aula, parte mais importante, e a pegada da nossa revisão vai ser essa, tá certo? Vou sempre trazer questõezinhas aí que vão remeter a algum tópico, em algum conteúdo bem interessante para a gente revisar. Antes de fazer a questão, a gente dá aquela retomada de conteúdos, né, de tópicos, dá uma explicada, relembra o que tem que relembrar e faz a questãozinha assim que a gente vai seguindo. Lembrando que o material aí também vai ter algumas questõezinhas para casa para você resolver, tá, galera? E além disso, nessa semana não, mas na próxima vou estar deixando aí para vocês, tá certo? Um materialzinho com mais questões mais direcionadas estilo Enem, certo? Que também vão ser questões complementares aí para nossa revisão. Então, o que a gente vai mais fazer a partir de agora é fazer exercício, tá, galera? Vamos treinar bastante para a gente chegar nessa prova do Enem detonando. Beleza, galera? Certo? Então, fique com Deus, bom estudo para todos, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, só falar, só perguntar, tamo junto pra gente se ajudar aí, tá bom, galera? Abraço para vocês, beijão, até a próxima. Valeu, galera, tchau, tchau.